Olá, sou Maria Tereza Zanella, sou professora titular de endocrinologia da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e hoje nós vamos discutir o que o SUS oferece para o tratamento clínico da obesidade. A obesidade, como nós sabemos, é uma doença crônica e progressiva, caracterizada pela presença de quantidades aumentadas de gordura corporal e determinante de condições que se associam a maior mortalidade. Isso é importante porque até muito pouco tempo a obesidade não era considerada uma doença. Mas é uma doença, sim, uma doença complexa que é decorrente da interação de múltiplos fatores hormonais, genéticos e ambientais. A obesidade ela pode ser definida, e é definida normalmente, por este índice, que é o índice de massa corporal, ou IMC. O IMC é calculado dividindo-se o peso em quilos pela altura ao quadrado. Por exemplo, se alguém tem 100 quilos e uma altura de 2 metros, o índice de massa corporal é 100 dividido por 2 ao quadrado. Aqui, no caso, daria 25. Normalmente, os indivíduos deveriam ter um IMC abaixo de 25, entre 18,5 e 24,9. Esse é o que nós consideramos índice de massa corporal normal. Não é um índice perfeito, porque ele não diferencia gordura de massa muscular, de massa magra. Mas, em questões populacionais, é o índice que mais se aproxima da medida de gordura corporal. Por isso, ele é ainda utilizado. Então, nós consideramos que entre 25 e 29,9 nós temos sobrepeso. E acima de 30, então, nós temos já as faixas de obesidade. Obesidade grau 1, 2, 3, e à medida que essa gravidade aumenta, que a obesidade se torna mais grave, aumenta muito o risco de comorbidades que aumentam a mortalidade, principalmente doenças cardiovasculares. Nós podemos ver aqui a obesidade no Brasil em 2013, veja como é interessante isso. Aqui nós temos a idade dos homens, a idade das mulheres e a prevalência de obesidade, né? O percentual da população que apresenta obesidade nessas faixas etárias aqui demonstradas. Então, nós vemos que os homens têm uma prevalência menor que as mulheres. As mulheres têm uma prevalência maior de obesidade devido a diversos fatores que nós podemos conversar. Então, nós podemos observar que, a partir dos 20 anos, à medida que as pessoas envelhecem, vai aumentando a prevalência de obesidade, ou seja, a prevalência aumenta com a idade, até uma certa idade, aqui nos homens, 60, e nas mulheres também, 60 anos, e depois disso nós observamos uma queda abrupta dessa prevalência. Por que será que isso ocorre? Não é porque as pessoas se tornaram mais magras nessa idade, mas sim porque os obesos morreram. Então, a mortalidade nesta faixa etária, né, faz com que a prevalência aos 75 anos seja menor do que nas faixas etárias anteriores, né? Então, a obesidade aumenta a mortalidade. E aumenta a mortalidade principalmente por causas cardiovasculares, aqui representados pelo derrame cerebral e pelo infarto do miocárdio. Isso porque a obesidade facilita o aparecimento de condições que levam ao desenvolvimento da doença cardíaca, da doença vascular do coração. Então, os níveis altos de colesterol ruim, como a gente chama, principalmente, a redução do colesterol bom, o aumento da pressão arterial, essas condições que ocorrem muito em indivíduos obesos fazem com que as doenças cardíacas sejam muito frequentes nos indivíduos obesos e eles, então, têm uma maior mortalidade por causa cardiovascular. Mas nós temos outras condições
que se associam à obesidade. Outras doenças graves, como o diabetes, como a apneia do sono, que também contribui com uma porção de alterações metabólicas, facilitando o aumento da glicemia e da pressão arterial. Nós temos uma maior incidência de doença pulmonar, nós temos um aumento de acúmulo de gordura no fígado, infertilidade. Então, são várias as doenças que se associam à obesidade. Então, é imprescindível que essa doença seja tratada, e não só por causas estéticas, ela não deve ser só tratada porque é feio ser obeso, mas sim porque a obesidade, além de ser uma doença por si só, ainda predispõe ao desenvolvimento de outras doenças. E o que o SUS, o Sistema Único de Saúde, nos oferece para o tratamento de obesidade? Na realidade, o que o SUS oferece, e oferece de uma forma até bastante eficaz, é o tratamento dessas doenças associadas. Então, nós vemos que o SUS oferece o tratamento para o diabetes, existe um acesso ao número de medicamentos razoável, que nos permite controlar a glicemia. Nós temos os tratamentos para doenças cardíacas, nós temos tratamento medicamentoso para redução do colesterol, medicamentos para redução da pressão arterial, tratamento de problemas ortopédicos e tratamento até de doenças psiquiátricas que se associam à obesidade. Mas é muito pobre o tratamento da obesidade em si. Nós sabemos que quando se trata a obesidade e se faz com que a pessoa perca peso, todas essas doenças associadas melhoram, né? Quando nós perdemos de 5 a 10% do peso, veja que não é muito, para uma pessoa que tem 100 quilos, perder 5 quilos já traz benefícios. Ou seja, a redução do risco de desenvolver diabetes, redução das doenças, do risco de doenças cardiovasculares, infarto, principalmente, melhora os níveis de colesterol, melhora a pressão arterial, melhora a apneia do sono e melhora, de uma maneira geral, melhora a qualidade de vida. Então, não seria mais interessante se tratar a obesidade do que se tratar todas as complicações? É realmente muito mais dispendioso tratar todas essas condições associadas do que tratar a obesidade em si, né? Então, vejam aqui essas notícias do Senado, que foi aqui de 26 de fevereiro de 2019, não é muito. Uma notícia do Senado, que diz que o tratamento para combater o sobrepeso e a obesidade pode ser feito pelo Sistema Único de Saúde, que oferece orientação associando exercícios físicos e reeducação alimentar. Perfeito, isso é sempre necessário. A educação no tratamento da obesidade. As pessoas precisam saber que nós devemos aumentar o gasto energético e reduzir a ingestão de energia sob forma de alimentos. Essa é uma das maneiras de tratar a obesidade, a maneira não farmacológica, como nós chamamos, mas que nem sempre traz resultados satisfatórios, porque manter a atividade física e manter uma restrição alimentar não é fácil para a maioria dos pacientes. Então, é sempre interessante ter uma nutricionista que prescreva uma dieta hipocalórica, alguém que oriente no sentido de aumentar a atividade física. Existe a necessidade de redução de consumo de álcool, de gordura saturada, de colesterol, de carboidratos refinados. Todos esses alimentos devem ser reduzidos e manter um consumo diário adequado de legumes, frutas, verduras e fibras. Nós encontramos um número muito grande de pessoas que não têm hábito de ingerir legumes, frutas, verduras, fibras, e uma grande parte da população tem o hábito de ingerir carboidratos refinados, o que facilita o aumento de peso.
Nessas condições, abandonar o fumo também é importantíssimo, porque o fumo, da mesma forma que a obesidade, predispõe à doença cardíaca. As duas condições associadas, então, aumentam muito o risco de um indivíduo ter um infarto ou mesmo morrer de uma doença cardiovascular, de um derrame. Então, o tratamento não farmacológico é bastante importante. Mas, para os pacientes mais graves, o tratamento não farmacológico não é suficiente. E veja qual é a postura, né, do Ministério da Saúde, aqui sendo veiculado pelo Senado Federal, dizendo que o uso de medicamentos para tratamento da obesidade é condenado pelas autoridades médicas, isso é recomendado em casos especiais. A maioria desses remédios são redutores de apetite associados a antidepressivos e diuréticos, o que não é verdade. Os medicamentos que nós usamos atualmente para o tratamento da obesidade não são redutores de apetite associados a antidepressivos e diuréticos. Muitas vezes, nós somos obrigados, sim, a usar antidepressivos, porque a frequência de indivíduos deprimidos com depressão entre os obesos é grande, principalmente aqueles indivíduos com obesidade grave. É impossível você ser um obeso grave, né? E não se sentir mal naquela condição, não se sentir deprimido numa condição em que se é rejeitado com grande frequência. Diuréticos, muitas vezes nós usamos, sim. Por quê? Porque os pacientes são hipertensos, têm pressão alta. Diurético é um medicamento para baixar a pressão. Não é para perder gordura que se usa diurético, né? Então, aí, continuando, o que é dito? Além da dependência, errado, porque atualmente os medicamentos que nós utilizamos não causam dependência. Esses medicamentos podem causar efeitos colaterais como ansiedade, irritação, insônia e outros mais, o que também não é verdade. A incidência de efeitos colaterais nos medicamentos que atualmente nós usamos não causam eventos adversos tão importantes. E ainda dizem que, em muitos casos, a suspensão de remédio leva a pessoa a ganhar mais quilos do que tinha antes de iniciar o tratamento. Que suspender os remédios leva à recuperação do peso, vocês não tenham dúvida. A doença obesidade é uma doença crônica e, como tal, deve ser tratada cronicamente. Da mesma forma que nós tratamos pressão alta, hipertensão arterial, da mesma forma que nós tratamos o diabetes, a medicação deve ser continuada. Se nós suspendemos os remédios de um paciente diabético, a glicose no sangue dele vai subir. Se nós pararmos de dar medicação para hipertensão para quem tem pressão alta, a pressão vai subir. Da mesma forma, se nós pararmos de dar uma medicação para o indivíduo obeso, uma medicação que está ajudando com que ele mantenha um peso mais baixo, naturalmente ele vai recuperar o peso. Portanto, essas afirmações não devem ser mais levadas em consideração porque elas não são verdadeiras, né? E, muito recentemente, ainda, o ano passado, 2020, foi elaborado um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do sobrepeso e obesidade em adultos pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, a Conitec. E veja que também neste protocolo, nessas diretrizes terapêuticas, é dito que o uso de medicamentos no tratamento de sobrepeso não está recomendado neste protocolo, dada a sua baixa eficácia, efetividade na perda e manutenção da perda de peso e alto risco de eventos adversos. Isso não é correto. Essa afirmação não está baseada em evidências científicas. Nós temos inúmeras evidências de que isso não é verdade, e nós temos, então, o posicionamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SBEM, com relação a esse protocolo,
Então, são inúmeros os estudos que demonstram a eficácia do tratamento farmacológico da obesidade e os inúmeros benefícios da perda de peso induzida por medicação, incluindo melhora daquelas diversas comorbidades, daquelas doenças, né, associadas, alterações psicológicas também, alterações metabólicas, que são relacionadas ao excesso de peso. Nós, endocrinologistas, hoje acreditamos que a disponibilização de agentes anti-obesidade poderia ter um impacto benéfico significativo na saúde de pacientes com obesidade em todo o país. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar após todas essas considerações. É de que nós temos que lutar para que essa mentalidade preconceituosa quanto às medicações que tratam obesidade sejam abandonadas. Isso é preconceito e não estão baseadas em evidências todas essas afirmações. Então, eu agradeço a atenção e vamos lutar para que o tratamento clínico da obesidade pelo SUS se torne melhor.